Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Alegria enorme estarmos juntos mais uma vez com o nosso devocional. E assim prosseguiremos. O nosso devocional de hoje, além da oração especial que eu quero fazer em favor de todos vocês, os próximos devocionais também, nós estaremos orando. Eu quero tirar algumas dúvidas. Dúvidas estas que muitas vezes as pessoas têm e não têm a quem perguntar, ou até mesmo, sabe aquela dúvida que você tem, mas vai ficando e o tempo vai passando e você não vai tendo a explicação sobre aquela dúvida. E às vezes, em um determinado momento, você se encontra até fazendo aquilo que talvez não deveria ter sido feito se a sua dúvida tivesse sido esclarecida. Então vamos usar o nosso devocional também nesse sentido. Eu quero pedir que no final você ore conosco, peça a Deus conosco a cura, a libertação, a bênção completa, seja para a família, seja para você ou para os seus familiares, tá bom? Hoje eu quero falar sobre segunda epístola de João, no capítulo de número 1, capítulo 1 da segunda epístola de João. Na verdade, a segunda epístola é um capítulo só, então uma leitura rápida aqui nos faz entender o que João escreveu na sua segunda carta. Ele fala sobre o amor fraternal e também fala sobre os falsos mestres. Diz assim, falando aqui o apóstolo João. Vamos lendo e compreendendo. Pode ser assim? Eu me sinto feliz de estar aqui com vocês. Também feliz de você participar todos os dias dos nossos devocionais. Às vezes eu não mando o link do devocional no seu WhatsApp, mas o devocional está no YouTube. Dê uma olhada no YouTube. Se você ainda não é nosso inscrito no YouTube, faça isso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que sempre que o devocional for postado, você recebe aí a notificação, tá bom? Diz assim o apóstolo João, no verso 4 do capítulo 1, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Aqui ele está falando com uma senhora e falando sobre a alegria que ele tinha de saber que os filhos desta senhora estavam andando segundo a verdade, segundo a palavra de Deus. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Eu acredito que aqui, essa senhora, ela tenha vivido um tempo, vamos assim dizer, na presença dos discípulos e talvez, quem sabe, com o próprio Senhor Jesus. E aí o apóstolo João está lembrando ela, olha, não estou escrevendo um mandamento novo, mas estou falando sobre aquilo que nós ouvimos. Lembra que o Senhor Jesus nos ensinou que devemos amar uns aos outros. E no verso 6 ele diz, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio, que andeis nele. Desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Ele está dizendo, importante, irmã, nós andarmos em Cristo. Cuidado para o tempo não ir passando e você achar que você está andando em Cristo e de repente você está andando segundo os homens, segundo o interesse das pessoas, segundo o que muitos acham ou pensam. Então, ele fala aqui no versículo 6, muito interessante, dizendo ele, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. A outra pergunta é, qual é o mandamento?
o apóstolo João. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andemos nele. Nosso compromisso tem que ser com Jesus. Esses dias eu tenho falado aqui na igreja e tenho pregado e tenho falado enfaticamente. Nosso compromisso é com Jesus. Nós temos que seguir a Jesus, amar a Jesus e entender que foi Ele, Jesus, que morreu pela nossa justificação. Ele que morreu e ressuscitou. Ele que foi castigado. Nós devemos a Jesus a nossa vida. Eu tenho feito aqui aos domingos um estudo bem profundo, bem passo a passo, neste mês de abril com as pessoas, mostrando a elas que nós temos que crer em Jesus Cristo para ter a salvação. A salvação não depende de coisas que você venha fazer. A salvação não depende de coisas materiais que você venha praticar. A salvação depende unicamente de você crer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Nós chamamos aceitar ou reconhecer o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Isto quer dizer reconhecer a soberania de Cristo, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não existe não existe meio termo, não existe nada mais que você precisa fazer para ser salvo, a não ser começar pelo acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que nasceu, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, tá? E aí o Senhor Jesus também disse, e batizar. Então, quem crê e for batizado será salvo. Estas duas coisas que Jesus coloca como regra para a salvação. Ele disse, quem crê, mas quem crê em quê? Quem crê que eu sou o Filho de Deus será salvo. Quem crê que eu vim de Deus para dar a minha vida por vocês será salvo. O que é que você precisa fazer para ser salvo? Quem crê e for batizado será salvo. Crê em quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá? E o batismo é apenas um testemunho público, tá? O batismo passa a ser um testemunho público de que você, de fato, pertence a Jesus. É um sinal de que você morreu e ressuscitou e agora você está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Então, o apóstolo aqui falando com essa nossa irmã, dizendo a ela que estava feliz por saber que os filhos dela estavam andando na verdade, alguns dos filhos, é claro, porque existem aqueles que às vezes não querem caminhar segundo a verdade, não querem andar segundo a verdade, e aí nós temos que orar por eles. Algumas pessoas dizem, pastor, mas será? Quando um filho, pastor, não quer andar na palavra, a culpa é dos pais? Não, eu não acho que os pais devem se culpar, até porque se os pais viverem se culpando pelo fato dos filhos não andarem segundo a palavra, eles acabam perdendo a fé, acabam deixando de fazer pelos filhos aquilo que de fato eles deveriam fazer, tá? Então, muitas vezes, senhoras e senhores, há um argumento maligno dizendo, pai, mãe, se os seus filhos não estão sendo salvos, se a sua família não está sendo salva, é culpa da senhora. A senhora é responsável, o senhor é responsável. O que acontece? Você acaba tendo um sentimento de culpa por não ver a família toda salva e aí você acaba não fazendo pelo pai, pela mãe, o que se deveria fazer. Pastor, Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Bem, partindo do princípio que a nossa salvação depende de nós crermos no Senhor Jesus Cristo, então Atos 16:31 tem que ser lido de uma forma mais pausada. O carcereiro pergunta a Paulo e Silas, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo disse, crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo acrescenta que a salvação do carcereiro não seria somente para ele, que seria para o carcereiro e também para a sua família. Às vezes você lendo junto o versículo,
dá um entender que você crendo no Senhor Jesus, você tem a obrigação de salvar os outros. Não. Paulo respondeu para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo. Agora, não é só para você, carcereiro, é também para a sua família. Se a sua família também crê, a sua família também poderá ser salva. E foi o que o carcereiro fez, levou Paulo para casa e lá Paulo pregou para todos. Então, o que nós precisamos hoje entender é que nós temos que andar em Cristo. Eu quero fazer uma oração agora para você que diz: pastor, eu quero confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero confessar Jesus como o Senhor da minha vida. Quer fazer isso agora? Comigo? A gente nunca sabe o dia da manhã. Nunca sabemos o que vai acontecer após essa oração, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não temos o controle sobre o futuro. Então vamos fazer esta oração agora, vamos? Diga comigo assim: Senhor meu Deus, eu te peço em nome de Jesus o perdão pelos meus pecados. E eu reconheço a necessidade de entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Por isso, meu Pai, eu confesso com meus lábios, espontaneamente, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. E a partir de agora, eu o confesso como meu Senhor, como meu Salvador. E eu te peço, Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, lava a minha vida e transforma o meu coração. Obrigado no nome de Jesus. E eu agradeço, meu Pai, entregando a vida de todos nas tuas mãos. Ó Santo e poderoso de Israel, tome nas mãos do Senhor a vida de todos que oraram conosco agora com fé. Mesmo aqueles que já fizeram, mesmo aqueles que já tomaram essa decisão, mas agora, meu Pai, eles repetem mais uma vez para dizer: a minha vida pertence 100% ao Senhor. Entrego nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, amanhã nós voltaremos. Você que fez essa confissão, fique firme. Eu continuarei amanhã falando sobre 2 João, capítulo 1, a partir do versículo 7. Vamos continuar entendendo. Nós já vimos que é em Cristo que devemos andar. Agora vamos, a partir do versículo 7, entendermos um pouco mais sobre o ser de Deus, tá bom? Deus abençoe, obrigado pela companhia e até lá.